Você já se perguntou por que algumas pessoas com mais de 30 anos desenvolvem algum tipo de intolerância alimentar? Elas passaram a vida toda podendo comer de tudo, e aí no momento da vida elas começam a passar mal quando fazem a ingestão de determinados alimentos. A maioria das pessoas acreditam que, com o passar dos anos, é comum desenvolver intolerância alimentar, porque elas estão envelhecendo e aí o organismo vai diminuindo de produzir as enzimas responsáveis pela digestão. Mas a maioria das pessoas também não se questionam por que determinadas pessoas com 60, 70, às vezes até 80 anos de idade pode consumir todos os alimentos de forma saudável. Por que elas podem comer de tudo e elas não passam mal? Você já se questionou por que isso acontece? Por que uma grande parte dos adultos estão desenvolvendo intolerância alimentar? Você sabia que existe um estudo europeu que diz que 1 em cada 5 pessoas tem algum tipo de intolerância a algum alimento? E aí eu te pergunto, por que, que a intolerância alimentar está tão na moda hoje em dia? Será que é porque o leite realmente faz mal? Será que é porque determinados produtos não têm a mesma qualidade de antigamente? Ou será que realmente existe uma outra causa? Ou será que é porque a maioria das pessoas hoje em dia elas estão estressadas, cansadas, sobrecarregadas, intolerantes, com uma vida muito mais infeliz e triste? Será que as pessoas de antigamente, que hoje em dia têm 60, 70, 80 anos e que come de tudo, viveu uma vida tão estressante como a gente vive hoje em dia? Ou será que eles tiveram uma qualidade de vida muito melhor do que a gente está tendo? Será que eles eram mais tranquilos e pacientes e sabiam esperar e não ficavam estressados porque uma pessoa muitas vezes está demorando para responder uma mensagem sua de WhatsApp? Quanto mais o nosso emocional fica sobrecarregado com as questões do dia a dia, com as questões do seu passado, como por exemplo, mágoa, tristeza, ressentimento, raiva, mais o nosso corpo físico sente. E tanto o emocional quanto o corpo físico, eles estão interligados. Não existe uma separação do seu emocional com o seu corpo físico. Tudo está conectado. E quando você está estressado, irritado, ansioso, depressivo, o seu corpo físico também sente tudo isso. Uma das funções do intestino, segundo a linguagem do corpo, é digerir as emoções. E quanto menos você olha para o seu dia a dia, por exemplo, para o seu casamento que está quase falindo, para o seu trabalho que está te sugando, para o medo de sair de casa, muitas vezes por medo de pegar alguma doença, você vai sobrecarregando o seu aparelho gastrointestinal. Agora, pare e pense, quando foi que a sua intolerância alimentar ou os seus problemas gastrointestinais começaram? Foi em uma época da sua vida que estava tudo bem? E que você estava feliz, estava de bem com a vida, ou foi em uma época que você passou por uma situação muito desafiadora na sua vida? Eu tenho quase certeza que a intolerância alimentar ela apareceu na sua vida depois de um período muito turbulento que você vivenciou. Talvez você pode ter sido, essa situação quando você se mudou de cidade, quando você amava muito alguém que faleceu, quando a empresa que você trabalhava estava passando por um período de muito estresse, ou talvez quando você perdeu o emprego, às vezes depois da pandemia, ou então quando você descobriu uma traição e você se separou. Esses são apenas alguns exemplos que eu estou trazendo para você refletir em qual momento da sua vida você estava passando, que foi quando os sintomas começaram a aparecer no seu corpo físico. Eles podem até ter aparecido quando você estava vivenciando tudo isso ou um pouco depois. Mas o que eu quero mostrar com esse vídeo é para você não acreditar em tudo o que falam para você. Existe uma relação entre corpo, mente e os pensamentos. Pensamentos, sentimentos e emoções interferem no seu corpo físico. E quanto mais estressado, irritado, nervoso, ansioso, depressivo, intolerante você estiver,
mais os seus sintomas irão piorar, mais a lista de alimentos que você não pode crescer vai comer. Porque a relação do estresse emocional é proporcional ao sintoma que o seu corpo vem apresentando. Então, não acredite que você vai passar o resto da sua vida com restrições alimentares, com dores, que todas as vezes que você quiser comer algum produto que vai leite, algum alimento que vai leite, você vai ter que consumir enzima. Não acredite nisso. O seu corpo só parou de produzir as enzimas necessárias porque o seu intestino está sobrecarregado com questões emocionais que você carrega desde a sua infância e que ele não está dando conta de digerir e que você pode voltar a comer de tudo e ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem se você integrar corpo e mente, ou seja, é necessário olhar de forma profunda e terapêutica para o seu passado e para o seu presente, trabalhar as questões emocionais que estão deixando, o seu corpo com tantos sintomas e restrições alimentares. Não importa qual é o nível da sua intolerância. Existem vários casos nos meus atendimentos de pessoas que já tinham desistido de tudo, que a restrição alimentar estava gigantesca, com uma lista enorme, que não podiam comer quase nada e as dietas não estavam mais adiantando. As dietas são apenas paliativa, mas elas passaram a olhar além dos seus sintomas. Os sintomas são apenas um alerta que você precisa integrar a parte mental e emocional dentro do seu sistema. Assim você vai conseguir combater de fato a raiz da sua intolerância alimentar e viver uma vida leve, tranquila e saudável, podendo comer de tudo.